Um negócio aí que uma das músicas que você fez era em espanhol até? Em espanhol. Como é que é esse negócio aí, cara? Não, então, Google Tradutor, né? Eu achava a língua, falava que o espanhol era uma língua muito romântica. Então, eu fiz músicas em espanhol para as meninas que eu gostava. Para minha mãe, uma vez eu fiz uma burrada e magoei minha mãe. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que ela ficou extremamente chateada comigo. E para eu pedir perdão, fiz uma música. E você lembra da música? Lembro. Então vamos lá, quero Oh, ver. ai, meu Deus. Eu quero ver aí. Eu lembro do refrão dela, vamos ver aqui. Mi madre, você es tudo pra mim. Un poquito de su corazón pertenece a mí. Mi madre. Comecei assim. Usted es la luz que siempre quiero. Madre, mi madre. E daí vinha uma flauta no final. Tu, 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 tu. Ó, você tocava, então. Comecei a computador, colocava tudo lá. Poxa vida. Fazia em espanhol. Então sempre foi uma coisa muito intensa. Sentimentos intensos ou algo que eu aprendi assim, que eu queria fixar. Então na aula de ciências, né, eu sempre tive muita dificuldade com decorar os nomes das coisas. Então eu fazia música para isso. Ah, não, agora eu quero ver. Você lembra de alguma? Lembro. Vamos ver. Eu lembro que é assim. É sobre as aves. As aves hemeotérmicas. Isso significa que a temperatura do corpo praticamente não varia de acordo com a temperatura do meio ambiente. Cara, então, ave hemeotérmica, pronto, é isso aí, eu aprendi. Aí você já fazia a música para ele. Tem outra que é assim. As esponjas são tão belas, os ouriços comem elas, e não são todas amarelas, mas vivem no mar, mas não podem nadar. Eu ficava compondo músicas sobre ciência para eu poder... E quando começou a composição assim de louvor, adoração a Deus? Foi nesse tempo, esse tempo que tudo começou a mudar muito na minha vida. E eu lembro que você me pergunta, peguei o violão, né? Claro. Era a primeira música foi muito do compromisso que eu lembro que eu queria ter com Deus. Então era assim: quero te amar, pra sempre te adorar e não me desviarei jamais. Eu quero ser só teu, quero receber mil bênçãos, quero que caia sobre mim a tua chuva, quero tua palavra, Deus. Eu quero ser só teu. Sua primeira música? A primeira música assim, de louvor. De louvor mesmo. E depois... E estava bem nessa fase de conversão, então. Bem nessa fase. Então eu estava aprendendo muitos elementos. Pela letra você deve ter sido da pá virada, né, cara? Sim. Inclusive... Eu não quero me afastar porque já me afastei muito e tal. E sempre foi muito assim. Foi isso que mudou para mim em 2013. Sempre foi muito assim de... depois dos retiros, estarem ali, né, com 14 anos, com 13 anos. Ah, nossa. Essa que você tinha que idade? 2013 eu tinha uns 14, 15 anos. Tá. Né? E a primeira música de louvor mesmo, eu peguei uma música de um artista, Garotos, o nome da música, e eu coloquei uma letra sobre o olhar de Deus, mas bem diferente, assim. Mas essa foi a primeira música que fluiu mesmo. E nessa fase, eu lembro que eu aprendi muito a questão da devoção, de se colocar de joelhos, de se prostrar, de entender que ele realmente é soberano, de que ele tem um plano. Então, essa música, tanto que o início é: eu estarei aqui e de joelhos me prostro,
lágrimas correrão, mas o Senhor estará lá. Então é uma poesia muito parece que assim, eu descobri algo novo. E uma das outras canções, que essa, se eu não me engano foi a segunda que eu fiz de adoração, inclusive eu gravei essa, Teu Servo Eu Serei o nome, foi de uma vez, depois de tudo isso, depois de 2013, tudo, que eu fui para a cidade da minha mãe, e lá eu passava as minhas férias, passava 1 mês e meio lá. E nesse tempo eu esfriei. Eu esfriei, nossa, eu tava já com umas ideias erradas, assim, tive muita curiosidade, assim, de saber o que era beber, e fui e fiz um monte de burrada. Bebi e tal, e voltei. Quando eu voltei, mas foi interessante que tive uma experiência assim, eu estava na rede, estava muito mal depois da experiência da bebida, tudo estava muito mal no dia seguinte. E minha mãe saiu de casa e eu falei, eu vou ficar aqui, e eu fiquei na rede. E eu fiquei na rede da casa da minha mãe e de repente eu escutei assim, audivelmente, Luca. Luca é meu apelido, minha família chama de Luca, Lu de Luiz e Cá de Carlos, né? Luca. E eu me assustei, achei que era alguém que estava dentro da casa. Fui dentro da casa, olhei, não era nada e tal. E de novo, me chamou Luca. E aquilo me deixou, de certa forma, com medo, né? Fiquei, cara, tem alguém aqui, o que aconteceu e tal. Mas voltei com essa experiência na minha cabeça. Voltei para Curitiba e eu sempre fui muito de confessar, muito de, ai meu Deus, eu fiz isso, sabe? Muito aberto a falar. E sentei com a minha avó e falei, ó, avó, eu fiz isso, eu não sei o que faço, mas eu tive essa experiência. E falei dela, do Luca. E daí ela abriu no texto lá, Samuel, tal. E ali eu entendi, nossa, ele estava me chamando, ele estava me separando. E eu entrei no meu quarto. Entrei no meu quarto e comecei a orar, achando que eu queria mais uma chance para Deus, né? Eu queria, Deus, me dá mais uma chance de fazer as coisas certinho e tal. E nisso liguei pro meu amigo Pedro. O Pedro Valbaco, o Zakharov, o Pedro. Pedro, cara, fiz isso. Pedro sempre foi o pastor lá. Ele era ele despontou desde sempre, assim, né? E, cara, fiz isso. Daí ele abriu no Salmo 91. Leia o final. Ele disse assim, se você reconhecer quem Deus é, ele tem uma promessa. Eu te salvarei, eu te darei vida, porque reconhece que eu sou Deus, quando você me chamar, eu vou te responder. E eu lembro que aquilo também, mexeu tanto comigo, que daí eu fiz essa música Teu Servo Eu Serei, que é assim, eu só queria mais uma chance de falar contigo, tornar-me teu amigo, alojar-me em teu abrigo. Deus, eu quero falar que eu nunca mais me desviarei. Sempre tem essa questão, mas uma coisa eu sei, o teu servo eu serei. E daí, no final da música, tem a parte de Deus falando, e eu te salvarei, porque dizes que me ama. Peguei o Salmo e peguei a letra, né, do Salmo e cantei. Então, sempre foi muito disso, de experiência, de algo novo que eu aprendi, a questão de aprender algo novo, né?